E aí pessoal, Daniel Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo fala: ninguém despreze a tua mocidade. Ele está dizendo isso para Timóteo. Ele diz: pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E esse vídeo eu queria destacar duas palavrinhas desse texto, a palavra padrão e a palavra procedimento. Há um engano que entrou na igreja hoje de que as pessoas podem entrar dentro do reino de Deus, se converter e continuar exatamente da mesma forma que elas estão. Olha, se fosse assim, Paulo não tinha dado essa exortação para Timóteo dizendo: olha, torna-te padrão no teu procedimento. A questão é que esse chamado que nós dissemos sim e aceitamos a Jesus e nós agora nos tornamos discípulos dele, esse não é um chamado simbólico ou nominal, ele é um chamado para uma mudança de vida. Nós, como discípulos de Jesus, no batismo, nosso velho homem é morto, nós recebemos uma nova vida e essa vida agora é uma vida que é diferente da vida antiga. Nós temos que ter uma vida transformada, porque agora Cristo vive em nós, nós não podemos viver da mesma forma que nós vivíamos no mundo. Então essa vida, que agora é uma vida diferente, uma vida transformada, ela fala sobre esse padrão no procedimento. O que significa padrão? No dicionário significa referência, modelo, e procedimento significa comportamento, conduta, conversação. Ou seja, sermos padrões no nosso procedimento significa nós sermos referência, sermos exemplo no nosso modo de agir e no nosso falar. E esse versículo nos fala de sermos padrão dos fiéis, ou seja, é padrão dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o mundo não é a nossa base de comparação. O mundo está indo de mal a pior. E aí nós podemos nos enganar, às vezes, pensando que nós, porque estamos com um padrão acima do mundo, nós estamos bem. E aí nós podemos estar talvez decaindo no nosso procedimento. A nossa base de comparação é Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Então, se Cristo é a nossa base de comparação e Ele é o nosso exemplo, nós temos que andar e falar assim como Ele andou e assim como Ele falou. Nós temos que ter o mesmo procedimento de Cristo. E sabe qual é o procedimento de Jesus? Como Ele andou aqui na Terra? João 17,19 diz, olha que forte esse versículo, diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Isso é Jesus falando para que eles também sejam santificados na verdade. Mas espera aí, Jesus nunca pecou. Então como é que ele está dizendo em a favor deles eu me santifico? Já falei isso em outro vídeo, mas santificar significa separar. Então do que é que Jesus se separou se ele era santo? Eu creio que Jesus aqui na Terra, ele decidiu como homem não se envolver, não praticar coisas que para ele até seriam lícitas, mas em favor de nós, por amor a nós e por amor ao Pai. Jesus abriu mão de coisas que para ele não teriam problema, porque ele olhou para nós e ele disse: olha, em favor deles eu me separo dessas coisas que eu até poderia fazer, mas ele se santificou, ou seja, é um padrão muito mais elevado. Ele poderia praticar algumas coisas que até eram lícitas, mas ele decidiu não fazer aquilo que não edificava, que não convinha ou que podia exercer domínio sobre ele. 1 Coríntios 6,12 fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10,23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, uma coisa que é lícita é uma coisa que é permitida, mas o que esses textos estão dizendo é que existem coisas que até são permitidas, mas que elas não convêm, não edificam e talvez estejam nos dominando. E esse foi um padrão mais elevado de santificação de Jesus. Ele até poderia ter feito, mas se não convinha, não edificava ou poderia dominar ele, Jesus não praticava. Esse era o procedimento de Jesus. Para sermos santos, nós precisamos abrir mão do pecado? Claro que sim, mas também para sermos santos nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que não edifica, não convém ou pode estar nos dominando. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Algumas coisas podem ser lícitas, mas elas com certeza não edificam. Não edifica é algo que não nos leva mais para perto de Deus. Então deixa eu pegar um exemplo. Quando você chega no teu final de semana e aí segunda-feira você vai no colégio e aí os teus colegas começam numa rodinha a contar sobre as festas, sobre as coisas que eles praticaram no final de semana, sobre imoralidade, sobre o pecado, que um ficou com o outro e pegou não sei quem. Aquilo ali, talvez tu não esteja pecando porque tu não praticou nada daquilo, mas certamente não edifica. Ouvir aquelas conversas não está te levando mais para perto de Deus. Então nós abrimos mão dessas coisas para sermos mais santos.
A mesma coisa pode acontecer talvez numa rodinha de trabalho. E aí o pessoal no almoço pode estar falando de bagacerice, piadas que são impuras e aquilo. Não, mas eu não estou contando essa piada, eu até me segurei para não rir, mas só de estar ali recebendo aquilo e às vezes dar aquela risadinha, de estar te contaminando com aquilo, tu não está pecando. É lícito, talvez não tenha problema nenhum tu estar naquela roda ali, mas aquilo não edifica. No segundo caso, depois de não edifica, é que não convém. O que não convém? É algo que pode nos levar a tropeçar ou levar algum outro irmão nosso a tropeçar. Então, por exemplo, assistir uma série. Assistir uma série por si só é lícito, não teria problema. Mas assistir uma série com cenas impuras, com cenas de sexo, aquilo ali pode me contaminar e me levar a tropeçar, me levar a pecar. Então, não convém assistir. Outro exemplo aqui, talvez tu não tenha nenhuma dificuldade com o vinho, com beber alguma coisa alcoólica. A palavra diz ali que Jesus tomava vinho com os discípulos, tem a ceia. Paulo mesmo recomenda que Timóteo ele tome um pouco de vinho por causa das enfermidades dele, então talvez isso para ti, lícito, sem problema nenhum, não está pecando, mas de repente, por causa da consciência do teu irmão, talvez o teu irmão tenha dificuldade com isso, já tenha lutado com o álcool, então em amor a ele, em prol dele, o que tu decide? Eu vou me santificar e aí não convém por causa desse meu irmão que eu quero ganhar ele, quero cuidar desse meu irmão. E o último caso que esse texto fala é de coisas que são lícitas, elas são permitidas, mas elas podem vir a me dominar, podem estar já me dominando inclusive. E o que é me dominar? É quando eu não tenho mais controle sobre essa coisa. Ela tomou um lugar na minha vida tão grande que pode ser até um lugar maior do que o do Senhor na minha vida. Então, por exemplo, entretenimento, comida, futebol, isso são tudo coisas lícitas, permitidas, mas se elas estiverem ocupando um espaço tão grande na nossa vida que nós não temos mais controle ou que estão nos impedindo de termos comunhão com Deus, de priorizarmos o Senhor, isso pode estar me dominando. Então eu abro mão para ser mais santo, para ter o mesmo procedimento que Cristo Jesus teve. Então eu quero te encorajar com esse vídeo, assim como Paulo falou para Timóteo, seja padrão dos fiéis no teu procedimento. Não aceite que simplesmente agora você se converteu e pode viver da mesma forma. Não, procure ter o mesmo procedimento que houve em Cristo Jesus. A palavra fala isso em Filipenses 2, de 5 a 8, temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e sentimento ali pode ser traduzido por atitude, ou seja, andarmos como Cristo. Da mesma forma, o exemplo de Davi. Davi não era um cara perfeito, a gente sabe muito bem o que ele aprontou, mas a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então eu não quero com esse vídeo trazer um peso ou um legalismo sobre tua vida, longe disso. Essa não é a minha intenção. Eu quero te animar ao quê? A prosseguir dia a dia, ser padrão no teu procedimento. E padrão é ser a imagem e semelhança de Cristo. E o melhor de tudo é que nós não precisamos conquistar esse padrão nos procedimentos pela nossa força, pelo nosso mérito. Nós fazemos isso por graça de Cristo. A palavra fala em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então é Ele que nos conduz à santidade. É Ele, o Espírito Santo na nossa vida que vai nos conduzindo à imagem e semelhança de Cristo. Então cai por terra qualquer peso. O que tu precisa é decidir. Eu quero ser como Cristo Jesus. Eu quero olhar para Jesus, andar como Ele, viver como Ele, falar como Ele. E o Espírito Santo vai te conduzir, vai te levar cada vez mais à imagem de Cristo. Graça do Senhor sobre a tua vida.